dia para você que não ficou até tarde para ver esse jogo, você que dormiu no meio do jogo, assim como eu, para falarmos dessa desnara que foi Puerto Cabello de Atlético. E sim, eu dormi a partir dos 70, tanto que eu tive que ver até os melhores momentos. E só teve dois lances que foi para fora, então nem foi tão bom assim o jogo. Procurei os comentários momento a momento do jogo. Depois dos 70 também não teve, então se pesquisar principais momentos só vai aparecer substituições. E isso mostra como o jogo foi uma completa merda. Começando com esse horário de bosta, por conta que na Venezuela é uma hora a menos, se eu não me engano, até na região lá do Puerto Cabello. Então lá o jogo foi às 10, o que não muda muita coisa. O Atlético, em quesito de escalação, veio com Everson, Alonso, Vitor Hugo, Lianco, Preciado, Igor Gomes, Cissé, Dudu, Bernard, Scarpa para enfrentar Gratorel, Vargas, Ramos, Obradovic. Uma curiosidade, ele é sérvio e joga no Vizela, na equipe do Vizela. Ele tá por empréstimo. Que empréstimo, ó. E é bem possível, sei lá, daqui que tem 22 anos, sei lá, daqui 3 anos ele já seja convocado. Rosales, Gonzalez, Bomba, Moreno, Bamba, angolano bom, Bamba. Eu falei errado. Castilho, Flores e o Ponce que saiu lesionado. Essa câmera tá ficando muito torta. Só um instantinho, gente. Eu olhei isso, só que ela voltou a ficar um pouquinho torta. Acho que agora tá melhor. Cara, foi um jogo bem. Praticamente, se você viu o primeiro tempo, foi só isso. Um time do Porto Cabelo que chegou jogando 220. E o Atlético sem entrosamento, sem nada, devagar. Tomou uma grande chance. Depois um chute para fora do Porto Cabello. E depois saiu o gol. E, gente, meu Deus. Que essa zaga de elefante, né? Não pula, né? Parece todo mundo fez transplante capilar igual o Fabrício Bruno. Não cabeceia, não pula. Muita gente falando que essa zaga hoje está igual a mãe. Eu discordo. Nem mãe aceita tudo igual essa zaga. Cara, a nível de comparação, o Porto Cabelo teve 5 chutes no gol. De 15. 15. De 15, 5 foi no gol. Cara, um desconto que deve ser dado. Lianco, voltante de lesão. Preciado, normalmente fica no banco. Alonso jogando fora de posição, porque ele não está jogando mais de lateral, só de zagueiro. Então são alguns detalhes que faziam você pensar que o Atlético poderia perder. A derrota não era algo tão, como eu posso dizer, inalcançável, sabe? Era algo que você poderia esperar. E aconteceu. Tanto que do time eu acho que o único que se salva é o Dudu. E o Cissé, se você forçar um pouco. Fora isso, é um time muito ruim. Tanto que eu nem sei dizer qual que é o pior aqui. Tivemos entre jogadores ok e jogadores ruins. O Everson, no segundo gol, muito ruim. Que eu vou, pra você que não viu, o primeiro gol do Atlético foi muito chorado. A zaga errou o passe. Acho que foi o Igor Gomes que chegou para meio que chutar, perdeu e sobrou pro Dudu que conseguiu bater. E foi um gol que demorou um pouco, demorou 11 minutos, né? E coincidentemente 12 minutos depois o Atlético vai lá e perde. Toma um gol que perde a partida. O primeiro, praticamente a bola cruzou toda a zaga, passando pelo Preciado para encontrar o cara livre. E no outro, o Ramos pulou sozinho, praticamente, para cabecear. A zaga não conseguiu cabecear nem tirar. Depois disso, foi um tanto de. O Atlético chegou até a ter um. O Boa Cabeceira teve uma boa chance que o Everson pegou com os pés. Ele tava meio caindo, a bola deu curva. E o. Se eu não me engano, foi o Paulo Cassieri que. Cassieri não, acho que foi o Calvin Soares ou Cassieri que cabeceou a bola que o goleiro defendeu. Depois disso, só chute pra fora. Que aí você fala, dá um sustinho, mas nada demais, porque foi pra fora. Perdão por isso, né? Viu quase o jogo todo. Jogo ruim. Nossa, horário horrível. Horrível. Inclusive do jogo, você não sabe o que é pior. Se foi o horário
foi a escalação, foi o jogo. E como eu falei de números, vamos falar dos restantes, né? Como o Puerto Cabello estava vencendo, ficou com menos posse de bola, só 40 contra 60 do Atlético. O Atlético também teve 5 chutes no gol, porém com 3 chutes a menos, tendo só 12. E, cara, isso aqui está mostrando muito um problema que é o banco, sabe? O Atlético deve jogar o próximo jogo também, contra o Juventude, do Uruguai, o Juventude Azul. Com esse mesmo time, isso preocupa, porque não é um time que você joga sempre, sabe? E o Domingos, para sua tática dar certo, ele precisa de um time que jogue constante. Porém, eu acho que se o Atlético for derrotado pro Juventude, aí eu acho que já começa o sinal de alerta para os titulares entrar. Porque você não ficar nem entre segundo e terceiro é algo preocupante, sabe? Ainda mais que o Juventude na Copa Sul-Sudeste é o último colocado. Referência. Cara, é um jogo que a zaga foi muito ruim. Igor Gomes, sempre abaixo da crítica, porque sempre abaixo da crítica, né? Nunca acima. Bernard Scarpa entrando morto. Renier entrou. Melhor, Renier entrou. Calma Soares, ruim. O Michael entrou até ok, mas igual. Everson não pulou no gol. Praticamente só viu a bola entrar. Então, assim, o jogo do Atlético foi um jogo muito ruim. Até o momento ele é o último, porque hoje vai jogar a Juventude Cienciano. E, cara, é complicada a situação do Atlético. Na verdade, eu diria de todos os mineiros, se fosse fazer um resumo geral, acho que só o Atlético que está se salvando. Ele e o Pouso Alegre. Mas parece, o do Atlético é complicado porque ele tá numa grande mídia, sabe? E, então, assim, ele é o segundo time que o Puerto Cabello ganha. O primeiro que o Atlético perde. Ano passado o Puerto Cabello fez 4-0 contra o Vasco. 4-0 ou 4-1, não estou lembrando agora, mas ele fez 4 contra o Vasco. Poderia ter feito esse mesmo placar contra o Atlético se faltasse o mínimo de finalização. E mesmo sendo os reserva, perder para um time venezuelano é sempre complicado. Eu acho que só seria aceito se o Atlético mandasse o sub-19, sabe? Porque, fora isso, Everson normalmente está jogando Cassiera, está jogando Cissé, está jogando o Preciado, está jogando Linhanco, voltando. Então, se você viu um time muito embaixo, sabe? Um time muito abaixo da média, nossa, um time Scarpa mesmo fez gol e hoje jogou nada, parecido Arroio. E se você não entendeu essa comparação, veja minha análise do pós-jogo, eu dando a minha opinião sobre Barcelona e Cruzeiro. E cara, assim, nossa, foi um jogo muito ruim, não? Muito ruim mesmo, assim, não? Tinha tudo para ser ruim. Eu já esperava que ia ser ruim e conseguiu ser pior do que eu imaginei. Sabe? É um time bem. E eu esqueci de comentar que o Alexandre entrou, né? Mas não fez muita diferença. Agora o Atlético vira a página para pensar nesse fim de semana, que é no sábado, 8 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro. O Atlético tem dificuldade de jogar contra o Santos lá. Eu acho que a facilidade é porque é o Santos. Acho que o Neymar não vai jogar o jogo. Acho que ele vai ser poupado. Se for poupado é melhor, se ele jogar é mais complicado para o Atlético vencer. Porque mesmo que o Neymar não consiga andar em linha reta, ele ainda consegue achar uns passes diferenciados, sabe? Então, assim, isso vai prejudicar bastante a defesa do Atlético. Que mesmo que seja a titular, sem o Lian, com o Juan no lugar, e o Lodge no lugar do Preciado, ou melhor, no lugar do Alonso, e o Preciado no lugar dele, cara, vai ser complicadíssimo. Melhor, Nathanael no lugar do Alonso, o Lianco perdendo vaga por Juan e o Preciado por Lodge. Eu acho que o Lodge vai ser muito explorado nesse jogo contra o Santos. E eu espero outro jogo muito feio, porque o Santos não tá essas crocâncias tudo. E o Atlético também não tá essas crocâncias tudo em relação às peças de substituições. Mas eu acredito que dá para o Atlético ganhar, tá? Se fosse para apostar, eu diria em vitória do Atlético 1-0, mas eu acho que vai ser um jogo de 1-1. Eu acho que o Atlético vai ser vitorioso, mas sair derrotado é pior.
No mais é isso, não tem muito o que comentar porque foi um jogo com os reservas, então você também não pode dar muita paulada. É um time que não joga sempre, né? Como se eles fossem jogar contra o Santos, eles vão jogar só contra o Juventude. Então eles terão pouco tempo para mostrar muito futebol, parecendo até a seleção brasileira. Então, no geral é isso, é esperar o jogo de sábado, 8 horas, contra o Santos, para ver se o time pelo menos dá uma alegria no fim de noite. Eu não vou trazer quem o Puerto Cabello vai enfrentar, mas fica isso, que sim, o Puerto Cabello foi o primeiro time a ganhar do Atlético. Um time que é o nono colocado da competição da Venezuela e que facilmente brigaria pelo acesso da terceira divisão do Mineiro. Um abraço a você. E vejam o jogo da Copa Sul-Sudeste que tá legal.